Meus irmãos, boa noite na graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos vendo a respeito do pecado, pergunta 27 do Catecismo Maior de Westminster. Qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? Só lembrando que se os irmãos forem participar, falem no microfone e bem próximo a ele, tá? Então nós vimos que a resposta é que a queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, sua reprovação. Deus reprovou o homem e amaldiçoou o homem, né? Sua reprovação e maldição. Por isso que somos por natureza filhos da ira, escravos de Satanás e dignos de toda sorte de castigo neste mundo e no que há de vir. Então, observem que só tinha desgraças e coisas horríveis relacionadas a nós. As pessoas que não têm Cristo, elas pensam que são livres, mas na verdade elas são escravas de Satanás. E o pior escravo é aquele que pensa que é livre. E o que o diabo faz é dar essa sensação de liberdade mesmo. Olha, vai, faz o que tu quer. E a pessoa vai e satisfaz todos os seus prazeres, todos os seus desejos, e não consegue viver sem estes prazeres. Com isso mostram que são escravos dos prazeres carnais e, consequentemente, escravos de Satanás. Nós temos visto que essa maldição trouxe para o homem a morte espiritual, que é essa perca de comunhão com Deus, a morte temporal, que o homem não foi criado para morrer, mas para a vida, porém herdou, devido ao pecado, a morte também física. E a morte eterna, que é quando ele deixa de viver aqui e vai passar a eternidade sofrendo a segunda morte, que é o inferno. Mas a redenção de Cristo restabeleceu a comunhão com Deus, dando vida espiritual, dando vida eterna e dando vida temporal também, porque você é um ser físico e um ser espiritual. Você não pode pensar que sua missão aqui é apenas espiritual. Ela é também física. O corpo importa. Você não deve buscar santificar apenas a tua alma, o teu espírito. Você tem que procurar santificar também a sua vida física. Deixa eu só ligar aqui esse projetor. Então, Deus, Ele te fez um ser de duas dimensões, um ser físico e um ser espiritual. Você não é você por completo se for só o físico, nem tampouco será se for só o espiritual. É tanto que quando você morre, o que acontece com o corpo? Vira pó, não é isso? E o espírito? Segue para o Senhor e fica lá desfrutando do paraíso, não é dormindo, como muitos ensinam. É desfrutando mesmo da presença de Cristo no milênio com Ele. Aqueles que já morreram estão desfrutando nesse momento. Só que eles não estão completos, ou estão? Eles estão perfeitos em espírito, mas não estão completos, porque o corpo dele está no pó, virou pó. Para completá-los, Cristo, quando vier na sua segunda vinda, julgar todas as nações nas nuvens, o que é que ele vai fazer?
ressuscitar e transformar esse corpo em glorificado, em um corpo glorificado. Então observe que ele não vai deixar você separado do seu corpo. Você quando morre, passa por um período separado, mas ele quer completar você como ele fez no Éden, porque ele criou você para a vida, e não foi só um espírito que ele criou, foi o corpo também. E aí, quando ele vier julgar, ele vai ressuscitar você. O mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, e você vai ressuscitar, e seu corpo será glorificado. Aqueles que estiverem vivos, quando o Senhor voltar nas nuvens, serão glorificados em vida, mas o corpo existirá, porque Deus fez você completo. Então, olhando por essa perspectiva bíblica, quando você é redimido, restabelecido por Jesus Cristo, você tem vida espiritual e não mais morte, vida eterna e não mais morte eterna se você morrer, e vida temporal em Cristo. O teu corpo passa a ser agora um instrumento de sacrifício vivo ao Senhor. Então, parar com essa dicotomia de que o espírito é uma coisa, o corpo é outra. Não, os dois representam você. Os dois significam a tua existência. Até aí está explicado? Os irmãos têm alguma dúvida? Então, continuemos. Nós temos visto que uma prática de uma pessoa que foi pervertida pelo pecado é a prática da ingratidão. É a prática de você não ser grato a Deus, como nós vimos na semana passada, aonde o Senhor ordena o seguinte: dai graças pelo quê? Pelo que devemos dar graça? Por tudo. Dai graças por tudo. Por que devemos dar graças por tudo? Aí ele diz: porque esta é a vontade de Deus para convosco. Dê graças porque essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus o que você está passando e precisa dar graças. E é vontade de Deus que você dê graças por tudo. Para a gente dar graças por tudo, nós precisamos ser contentes. Concordam? Uma pessoa descontente vai fazer o quê? Murmurar, reclamar. Ó reclamão, o que é que tem hoje para o Senhor? Reclamações. Por quê? Porque essa pessoa é insatisfeita. Então, para que a gente seja grato ao Senhor, nós precisamos ter satisfação na vida que o Senhor nos deu. A vida que o nosso Deus deu ao presbítero Lorivaldo é essa aí que ele tem vivido. Não sei se ele acha difícil, fácil. De uma coisa eu sei, que ele tem que ser grato. Concorda, presbítero? E para ser gratos, precisamos estar satisfeitos. E aqui nós vemos que é idolatria também negligenciar a glória de Deus. Porque o texto diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E aí eu pergunto, dentro disso que nós lemos, nós glorificamos a Deus com o nosso contentamento ou com o nosso descontentamento? Contentamento. Com o contentamento. Nós glorificamos a Deus com a nossa gratidão ou com a nossa ingratidão? Gratidão. A gratidão. Dai graças por tudo, por quê? Porque você precisa ser a expressão da glória de Deus aqui na terra. Você precisa mostrar qual é o teu interesse aqui na terra. E os teus interesses se manifestarão através do teu comportamento,
através dos teus pensamentos, através do teu viver completamente diante de Deus. Vejam só, uma pessoa alegre em Deus, de repente ficou triste. E por que essa pessoa ficou triste? Eu vou até contar para os irmãos essa história. Essa pessoa ficou triste, de repente, ela estava alegre, toda satisfeita, vivendo, dando graças a Deus e tudo, mas algo aconteceu que a abateu. Ela agora não agradecia mais, ela aparentava não ter mais nenhum motivo para estar contente, só descontente. E como foi isso? Ela ficou triste porque alguém em quem ela confiava muito, alguém com quem ela viveu durante muitos anos de sua vida, disse para ela que ela estava triste. Chegou para ela e disse, e ela toda alegre e tal, mas a pessoa bateu nela e disse, ô fulano, por que tu está tão triste? Hã? Eu estou percebendo que você está tão triste. Por que você está assim, tão debilitado, tão triste? E aí, essa pessoa simplesmente acreditou na amiga. Acreditou na amiga e passou a ser uma pessoa triste. É possível isso acontecer ou não? Então, vejam só. Assim é você e o seu amigo. Sabe quem é essa pessoa que disse para ela que ela era triste e ela acreditou e ficou triste? Sabe quem era? A própria mente dela, a própria pessoa. Seus sentimentos começaram a falar mais alto do que a verdade. As emoções dessa pessoa passou a ter mais poder sobre ela do que o que Deus diz. E quando ela olhava para o que estava sentindo, ela dizia, nossa, como eu estou triste, como eu estou mal. Quando ela olhava para as escrituras, ela via, alegrai-vos no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos. Se está ordenando que você se alegre, é porque você é uma pessoa alegre. Deus não ia dizer para você fazer uma coisa que Ele não te deu. Quando Ele te pede uma coisa, é porque Ele já te deu. Concordam? Por exemplo, Deus, Ele pede fé de vocês. Pede ou não? Sim. Tenha fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e tua casa. Creia que Ele pode fazer. Creia que Ele pode te guardar. Creia que Ele é o teu Salvador. Então Ele pede a fé de você. Mas Ele só pede tua fé porque Sabe que você tem. E por que Ele sabe que você tem? Porque Ele mesmo que dá. Porque Ele mesmo que deu. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se Deus diz, creia, é porque Ele... Se Ele diz a você, creia, então Ele sabe que você pode crer, porque Ele te deu a fé. E se Ele diz para você assim, alegre-se, é porque Ele sabe que você pode se alegrar. Porque foi Ele que te deu a alegria, que está aí em você, está dentro de você. Só que você não usa, só que você se desfaz dela. E por que você se desfaz dela? Vamos lá. Por qual motivo as pessoas cristãs, genuínas, conseguem ficar tristes e viver abatidas e desanimadas? O que geralmente acontece para que elas sejam assim?
Um dos motivos ao invés de estar realmente dando crédito naquele momento só a palavra de Deus, vai dar o crédito aos próprios pensamentos, como está ilustrado Os ali. próprios pensamentos. Tem mais outra coisa? Né, algum tipo de aflição, falta de saúde, né? No caso doenças, questão financeira, essas coisas tudo. Isso. Aí a pessoa muitas vezes pode ficar triste quando momentaneamente está ali assim, vamos dizer afastado, ou não está dando tão crédito à palavra, certo. E não está tendo aquele entendimento correto, adequado naquele momento, para ver que tudo que está acontecendo está Deus no controle e está tudo dentro da palavra dele. Ok, muito bem. A questão é o seguinte: a doença, a crise financeira, as aflições sociais, elas têm o poder de fazer o cristão viver abatido e triste? Tem esse poder ou não? Momentaneamente pode sim. Muitas vezes quando a pessoa está um pouco fraco na fé, pode acontecer sim. Então, isso significa que é porque a pessoa deu esse poder. Exato. Concorda? Não é porque o mal tem o poder de te abater. É porque você deu esse poder ao mal, ao que aconteceu de ruim. Você pegou sua mente e disse: isso não. Eu suportaria tudo, menos isso. E se abate. Mas foi sua mente que deu esse poder àquele mal. É fato que a tua dor, ela é inevitável e ela é real. A sua dor mas o seu sofrimento não. Você só sofre, só vive desanimado, só vive triste, porque você escolheu ficar assim. Mas a verdade é que a dor não precisa ser tão poderosa assim, que tire a tua alegria de Cristo. Separe você da alegria que você tem nele. E como é que a gente pode saber disso? Veja só. O serviço do crente é o serviço que expressa valor. Tudo que você fizer a Deus, você tem que fazer com alegria. Ou você serve a Deus com alegria, ou você não serve a Deus. Concordam? Precisamos servir a Deus com alegria, porque Ele é o Deus da nossa alegria. Se Ele nos deu alegria, tudo que a gente fizer tem que ser com alegria. Veja o que diz Deuteronômios nas bênçãos e nas maldições. Aqui falando das maldições, o Senhor diz: porquanto não servistes ao Senhor teu Deus. Isso que eu estou dizendo de maldição que acontecerá com vocês, é porque vocês não serviram ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Não obstante a abundância de tudo, Deus tem dado coisas grandiosas a nós ou não? E aí ele diz: por que não me servem com alegria? Não obstante a tantas coisas boas que eu tenho feito no meio de vocês. O que é que acontece quando nós não servimos a Deus com alegria? Lê aí o 47, por favor. Deuteronômios 28, agora o 47. Que achar primeiro, levanta a mão, pega o microfone e lê. Não, o 48, quer dizer, a continuação, que esse é o que eu estou lendo. A continuação, que ele diz assim: portanto, não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Por causa disso, vou ler, né? 48. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás
aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Veja só, você não serve a Deus com alegria e bondade de coração, à vista de tudo que Ele fez. Ele começa a tirar tudo que Ele já fez por você. Você agora vai viver debaixo do jugo da escravidão. E a pior escravidão é a da mente. Uma mente escrava, prisioneira, subjugada, é a pior coisa que existe. Porque se você está preso por ter feito o bem ao Senhor, mas por homens, você pode se alegrar e dizer: Senhor, a tua palavra diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, regozijai-vos, exultai, quando fores maltratados, injuriados, presos, por causa do meu nome, porque é grande o vosso galardão nos céus, e você se alegra sem ter liberdade. Porém, quando você não tem liberdade da mente, você começa a enxergar só as coisas ruins, e começa a falar só de coisas ruins, e começa a ter uma comunhão, uma interação só com coisas que são ruins, e você começa a ver a si próprio como uma pessoa que não tem motivos nenhum para ser feliz, para ser alegre, para viver contente. Uma pessoa dessa é um escravo ou não é? De si mesmo. Ela vive enjaulada nas mentiras que ela criou na mente, e agora não tem mais como ser contente diante de Deus. Veja só o que diz aqui Paulo a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Associado a quê? Ao contentamento. Grande fonte de lucro, você está lucrando muito se você for uma pessoa piedosa, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que teme a Deus, só que com contentamento. Uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus, mas de forma descontente, não é nenhum motivo para acreditar que está havendo algum lucro espiritual para essa pessoa. Ainda na mesma epístola, agora o versículo 8, ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu estou na prisão, sendo judiado, comeu hoje, comi. Faz quanto tempo que não comeu? Faz uma semana. Está vivo? Estou. Então está comendo o suficiente. Esteja contente. Tendo o que comer e com o que se vestir, viva contente. Você é rico. Você pode sim viver honrando a Deus com o seu contentamento. O serviço do contente é o serviço que expressa valor. Lembre-se disso. Ou serve com alegria, ou não serve. Então vamos despertar para esse ponto. Porque muitas vezes a gente pensa que a nossa luta é contra o pecado e as tentações que vêm de fora. Isso é uma delas. A mais difícil é contra a que vem de dentro. Porque a que vem de dentro dá total acesso às que vêm de fora. E a gente se corrompe cada vez mais. Então nossa guerra principal, sabe pelo que é? Contentamento. Ou você aprende a lutar pelo principal valor contra o principal inimigo, ou você não verá resultados fora de você. Ou você entende que a sua luta é contra o descontentamento, contra a ingratidão, ou você
pode até vencer as tentações. Eu não me prostituo, eu não bebo, não escandalizo, não faço isso, não faço aquilo. Você vai passar uma lista de coisas que você evita, mas é um descontente. Perdeu na batalha. Lembrem-se, meus irmãos, a guerra principal é a da mente. Vocês têm que encontrar motivos em Deus para viverem contentes. Porque diante de vocês, constantemente, existem dois motivos. Um que diz que você precisa ser descontente, porque aconteceu isso, porque falta aquilo, porque isso e aquilo outro. Está diante de vocês. E existe outra oportunidade, outro motivo, que diz que você precisa ser contente, que é ter Cristo. Aí você fica descontente. Sabe o que isso significou? Que você disse: olha, o que aconteceu comigo me atrai mais do que o que Cristo é para mim. O que está faltando para mim aqui tem mais valor do que o que Cristo é para mim. Você se entrega ao descontentamento, à tristeza, ao desânimo, porque te faltou isso e aquilo outro. Aí alguém diz: sim, mas e Cristo? Aí você diz: mas, ou seja, quem é mais poderoso na tua vida? O mal que você julga está acontecendo ou Cristo? Seria a resposta, seria dada através do que você abraça. Se você abraça o descontentamento, então foi com o descontentamento que você fez uma aliança e é com ele que você vai viver sua vida. Se você descarta o descontentamento e vive contente porque abraçou Cristo, então você vai mostrar que de fato sabe o valor das coisas. Olha só, alegrai-vos sempre no Senhor. É óbvio que isso não significa que você não vai ficar triste, porque a tristeza, é preciso que vocês entendam a importância e o valor e o propósito da tristeza. É preciso que vocês entendam. A tristeza vem como dispositivo de alerta. É Deus quem envia a tristeza ao seu coração quando algo está errado, ou na sua vida, ou na vida de algum irmão, ou nas coisas que você possui. Bateu a tristeza aí, meu Deus, tem coisa errada aqui, foi Deus. Agora, o que Deus faz e quer de você que você identifique que tem alguma coisa errada, porque a tristeza veio. Você agora deixa a tristeza de lado e parte para a ação. E o fato de você agir com Cristo para resolver os problemas que te despertaram a tristeza, devem te fazer ficar alegres. E quando a mente disser: nossa, o problema ainda está aí, você diz: está, mas não em paz. Todos os dias eu estou tirando a paz desse problema. Eu estou em movimento, eu estou trabalhando para o meu Deus para resolver esse problema. Isso é o motivo da minha alegria. Então, precisamos entender, a dificuldade é essa hoje em dia. As pessoas sentem a tristeza porque algo de ruim está acontecendo. Em vez de identificar o mal e corrigir o mal, não, fica e reclamando e murmurando. Não. Se existe o problema é porque Deus quis que existisse. Se a tristeza veio foi porque Deus quis que você entendesse que aquilo precisa ser resolvido. E se você está resolvendo, já não tem mais motivos para você ficar triste. Concordam, irmãos? Se discordarem, pode dizer, que a gente vai ver na palavra cada vez mais a fundo essa questão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Aí depois ele dá umas dicas mais à frente, podem ver em casa. Quando a tristeza quiser vencer você, aí ele vai dizendo: entrega a Deus, vá orar. A ansiedade bateu, confie, vá orar, descarregue tudo aos pés do Senhor, e depois ele encherá o teu coração de paz.
Mas vamos adiante aqui. Neemias, quando eles encontraram a palavra de Deus, a lei do Senhor, eles começaram a ler e fizeram festas, e olha a recomendação de Deus para eles através de Neemias, veja só, através dos sacerdotes. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. É uma ordem, viu? É um imperativo. Não se entristeçam. Porque a alegria do Senhor é o que na tua vida? A nossa força. Sabe aonde está a sua força? Na alegria. Mas não é na alegria qualquer não, viu? Que o povo aí está cheio de alegria. É na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí a gente escolhe o quê? Ficar triste. Não, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não preciso saber, eu só preciso saber o que Deus diz a respeito dessa situação. Isso dói, dói. Vamos chorar junto? Vamos. Vamos buscar o Senhor? Vamos. Chorou, chorou. Entregou, entregou. Agora alegre-se. Vamos agir alegres. É isso que precisa ser feito, certo? Pois não, passa ali, Carlão, para... Olha, pastor, é o seguinte, abatimento, tristeza, todos nós temos. Só que nós não devemos deixar que ela se apodere de nós. Ela não pode governar. Justamente, é como um ditadozinho que tem, que diz que você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça. Isso. Mas você não pode deixar ele fazer ninho. É verdade. Portanto, é isso, é que a gente tem que lutar quando essa coisa ruim nos afrontar, a gente tem que ter força em Jesus, em Deus, para superar, para não deixar que ela nos domine. Isso. É isso? Perfeito, irmão, perfeito, é isso aí. Então nós precisamos estar em combate. Quando a tristeza vem, feito o irmão colocou, lembrem-se, Deus está querendo me mostrar que tem algo de errado. Identifiquei, pronto, tristeza, obrigado, tchau. Agora eu vou agir com o Senhor. Estou trabalhando com o meu Deus, guerreando com o meu Deus. É motivo de tristeza? Nunca. Mas ela vem, como o irmão colocou. Só que ela não é tua dona. Ela é um dispositivo, ela é um alerta para a ação. Depois que você identificou e entrou em ação, é para se alegrar, certo? Tu vai falar, Carlos? Não, falar assim, que é normal, entre aspas, né? Aceitável. Assim que você receber uma aflição, de repente, você sentir. Isso é natural. O normal, só não é normal, é você continuar o tempo todo assim. Remoendo quando aquilo. você vai e reflete, vê... E luta. Luta, se vai buscar a palavra, vai buscar o Senhor, aí você, a alegria retorna. A alegria você vai se tornar alegre novamente. Agora, verdade. Se continuar sempre abatido, ser abatido, aí é uma coisa que não está tão normal. É verdade. Então, meus irmãos, veja só, lembrem-se disso. Ou você serve a Deus com alegria, ou não serve. Veja o que diz o Salmo 21:1. O rei Davi dizendo: na tua força, Senhor, o rei se alegra. O rei não se alegra na prosperidade. O rei Davi não se alegrava nas vitórias da guerra, até se alegrava, mas a força dele não estava aí. A alegria dele não dependia dessas coisas. Era na força do Senhor que estava a sua alegria. E como exulta com a tua salvação. Então, ele pensava naquilo que de fato tem valor. Veja o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Pois, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos, na presença do Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Isso daqui é rico, irmãos.
Talvez a gente conheça uma vírgulazinha mínima da importância disso daqui, da alegria que é estar unido com o povo, aprendendo a palavra, com o Espírito Santo, todos desfrutando do mesmo alimento, da comunhão. O que Paulo está dizendo é isso, que olha, a esperança deles, ou a alegria deles, ou a coroa em que exultavam na presença do Senhor Jesus Cristo, era nos irmãos. Então, é isso, os irmãos são um pouquinho mais de Cristo. A cada irmão em Cristo que eu conheço, eu tenho um pouquinho mais de Cristo comigo. Mas as pessoas não percebem disso. E não compreendem o valor que é essa reunião, que é esse encontro, que são esses momentos. Então, isso também é um motivo para a nossa alegria. E precisamos servir uns aos outros, porque assim estamos servindo ao Senhor. Mas ou a gente serve um ao outro com alegria, ou a gente não serve para o Senhor, tá? E aos Tessalonicenses, no Salmo ainda, falando sobre essa comunhão, o salmista diz no 106, 4 e 5: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Lembra-te de mim, ser bondoso para comigo como tu é para o teu povo. Visita-me na tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Veja, um motivo que nós temos para sermos alegres é saber que temos um ao outro. E se não compreendemos esse valor, vamos nos arrepender, clamar misericórdia ao Senhor e pedir que Ele nos ensine a importância e o valor que os irmãos têm. Veja o que ele diz, Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. É isso que deve nos alegrar, viu? Não são os amiguinhos aí mundanos, não. Não são os comércios do mundo. O que deve nos alegrar é um ao outro. Eu quero que os irmãos vejam esse vídeo, porque isso vai mostrar o quanto a nossa mente é atacada por mentiras. Essa garotinha, ela é minha aluna, ela e outras crianças. Aí tem uma maneira que eu lido com eles aí, não estranhem não, porque faz parte da minha convivência com eles. Eles me entendem dessa forma e eu me faço entender dessa forma. Então, nossa, pastor, que coisa ele falou, que coisa ele fez, parece uma criança e tal. Sim, vocês não vão me conhecer se me verem com essa turminha, certo? Mas veja as mentiras que ela estava alimentando na mente, e são as mesmas que nós alimentamos, só que de outra proporção, né, de outra maneira. Veja só o que estava acontecendo com essa garotinha. Por que você está chorando? Você quer brincar? Quer brincar? Por que não? Olha, mas você está chorando por quê? Mas você antes não estava querendo a sua mãe, não é verdade? Por que antes você não estava querendo e agora você está? Por quê?
Percebem, meus irmãos, a diferença? A criança que estava acuada, chorando, dizendo que estava querendo a mãe, que não queria brincar, que não queria se divertir, e depois estava ali se divertindo, jogando com a outra, já não estava mais lembrado, que estava com saudade da mãe, toda feliz. Mas por que ela estava tão triste? Porque ela estava sofrendo ataques da tristeza, de não saber lidar com suas emoções. E aí, quando você fala uma coisa simples, você consegue convencer a criança. Olha, meu amor, sabe por que você está triste? Porque a tristeza está te enganando. Seja desobediente, não obedeça à tristeza, vá brincar. E a criança atende e vai. Aí você diz, não, mas eu sou adulto, comigo é diferente. Por isso que você é enganado. Porque se você fizesse o que Cristo manda, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nunca vocês vão aprender a servir a Cristo com alegria, se vocês não tiverem a simplicidade das crianças de acreditar que vocês podem vencer a tristeza, podem vencer a ansiedade, podem vencer a depressão, a raiva, o passa ali para. Tu tá com um aí, né? Parece. Fale aí, Altamir. Eu estou falando assim, se Jesus, o próprio Jesus disse isso, quem é o homem para dizer que não? É verdade. Ou torna o senhor não vai, meu amigo. Porque Nós. é aquilo que você disse naquele dia, eu guardei. Todos nós temos uma criança dentro de nós. Tem ou não tem? É verdade. Quem é que nunca foi criança aqui? E é essa criança que Jesus Cristo manda resgatar. Ou a gente aprende a crer na palavra dele, da mesma forma que uma criança acredita quando a gente ensina, ou a gente jamais vai poder servir a Deus com alegria, porque a gente sempre vai pegar uma coisinha de adulto para corromper a simplicidade do serviço ao Senhor, tá? Deus abençoe os irmãos. E além disso, as crianças ensinam muito aos adultos, porque duvido, as crianças estão tudo brincando, daqui a pouco dá uma brigada, um dá uma tapa no outro, se arranha. Depois daí são a amigos. pouco está todo mundo junto. Tudo de boa, brincando. O ser humano adulto que é o infeliz que guarda o rancor. É verdade. E por não querer, eu sou o maior, né? Não quer ir lá se desculpar, acha superior e tudo. ou pedir uma desculpa e voltar. Não, aquilo foi um erro que eu fiz ou que você fez. E estamos tudo. Em vez de corrigir. Está tudo sanado. Não. Em vez de corrigir, trabalhar junto para superar aquilo, não. Fica guardando aquilo como se aquilo fosse eterno. Eterno é o nosso Senhor, certo? Até a próxima semana, se Deus quiser, irmãos.